E olha aqui a classificação. Como é que tá a classificação? Botafogo em primeiro, com 3 pontos a mais que o Palmeiras, segundo colocado. E o Fortaleza, na sequência, em terceiro. Feliz. Eu dei um alô pra Ana Sátila, porque a Ana Sátila é atleta do Botafogo, eu dei um alô pra ela. Quem sabe ganhar a Libertadores ou um brasileiro, ou os dois desse ano ainda. Ó, na parte de baixo da tabela, a zona de rebaixamento, tem Vitória, Corinthians, Cuiabá com um jogo a menos e Atlético Goianiense. A gente vai seguir falando de futebol agora. O olhar surpreso de uma criança que ainda tem muito a explorar. A emoção foi a de ver um carro histórico de um de seus ídolos. Ayrton Senna é uma das inspirações de Flora. Um menino, na verdade uma criança de apenas 10 anos de idade, com um sonho que já passou pela cabeça de muitos brasileiros. Foi mais legal ainda, né? Poder ver mais de perto e ainda saber que ele pilotou. Mas você aí pode estar se perguntando, quem é esse garotinho de sorriso fácil? Esse aí é o Flora. E não, apesar de ter Senna como ídolo, não é nas pistas que ele corre. Na verdade, os outros que correm atrás dele. O que você acha mais fácil, dirigir um carro desse ou driblar um zagueiro? Driblar um zagueiro. O número da camisa é o mesmo do RG, assim como as notas de seus dribles. Em segundos é possível notar que o moleque é diferente. Personalidade de craque. Quer aprender a transformar seus truques em magias. Por isso observa com atenção os movimentos do bruxo do futebol brasileiro. E quem você acha que é o jogador que você mais joga parecido, assim, no estilo de jogo? Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho? Sim. Sorte daqueles que o contrataram. Com apenas 10 anos de idade e quase 300 mil seguidores, Flora chamou a atenção da maioria dos gigantes aqui do Brasil, mas não foi tão difícil de escolher o futuro não. Até porque, assim como um de seus ídolos, Ayrton Senna, o coração dele também é preto e branco. Vai, Corinthians! Contrato de gente grande, assinado ao lado do presidente Augusto Melo. Flora já tem até patrocínio. Uma das maiores marcas de materiais esportivos assinou com a joia corintiana. A base bem forte. Em pouco tempo, o astro que parou a nação corintiana anotou o menino nas redes sociais. Memphis Depay tem mais de 18 milhões de seguidores. Segue apenas 1.261 contas. Uma delas, a do pequeno Flora. Você sabe que ele tá lá, né, me seguindo. Fiquei mais feliz. Há quem diga que foi o holandês que pediu para tirar essa foto com a nova contratação alvinegra. Eu gostei muito, né, de poder ver ele, fiquei muito feliz. Porque nunca tinha visto ele, né, assim. Eu tinha visto por vídeos, assim, fotos. Aí tão de perto, assim, na minha frente, falando comigo, não. Tudo isso é muito legal, com certeza. O futebol já mudou a vida de Flora, os frutos já começaram a aparecer. O que não se pode esquecer é que ele ainda é uma criança. Por isso, pés no chão. Essa parte a gente até ficou surpreso porque ele tá levando de boa, bem tranquilo, ele leva, né? A gente até passa para ele que, como exemplo aí do Ayrton Senna, pé no chão, simplicidade e humildade, né? Que ele carrega isso com ele. O foco dele realmente é a bola, é jogar a bola. As outras coisas que vem extra-campo a mãe segura, né? Tenta parar para filtrar, né? O que dá para chegar até ele, o que não e tal. É tanto que quando teve a questão dos clubes aí, ele ficou sabendo nos últimos momentos, que ele foi onde ele tomou a decisão dele, né? Ele chama a decisão mais para ele. E de resto foi bem tranquilo mesmo. Óbvio que uma pergunta não poderia ficar de fora. Torcedor, pode ficar tranquilo. O Flora ainda nem vestiu a camisa do profissional, mas já garante a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians, eu acho que ele vai poder ficar aqui na Série A ainda por um bom tempo. Voltou a jogar bem, né? Como estava jogando antes. E tomara que ele possa ficar ainda na Série A. Esse aí é Lucas Flora, uma criança como todas as outras. Na verdade, quase todas, vai. Falando sobre o Corinthians, a gente vai colocar na tela a agenda do Corinthians até o fim de outubro. E aí é uma tela que mostra quase o dilema corintiano, né? Porque são 3 competições e o debate não flui, por exemplo, em relação ao Brasileirão, que é a parte mais importante. Aqui a gente vê muito pouco. Atlético Paranaense em casa, a Série A. Aí o Flamengo em casa, a volta da Copa do Brasil. Racing em casa, Sul-Americana, jogo de ida, semifinal. Cuiabá fora na Série A. Racing fora na Sul-Americana. Tudo ali, 4 dias, 3 dias.
Não é fácil não, prof, essa vida corintiana. E eu acho que essa tela define o que é o outubro do Corinthians e o que está longe de ser o novembro do Corinthians, porque, pelo amor de Deus, não estou falando que o Corinthians vai cair, né? Porque parece que tô caindo, cai. Mas eu acho que, assim, tá muito claro que o outubro já deve ser Brasileirão, mas em novembro, quando a gente colocar, aí a gente vai ver mais jogos de Brasileirão e é onde realmente o corintiano, numa tela, vai conseguir fazer muita conta. Esse outubro é corrido, mas você vê que dos 5 jogos, só 2 são de brasileiro. Só. O resto são jogos de Copas e também depende do que acontecer dessas Copas para a gente saber se o Corinthians vai estar um pouco mais livre ou ainda dividido e o que fará nesses jogos de brasileiro. A sorte do Corinthians é que se a vida dele não é fácil, a dos outros também não é. O Atlético Paranaense, por exemplo, que é o próximo adversário, hoje teve protesto na frente do CT do Caju. Mas aí eu não sei se isso é pior ou se isso é melhor, né? Eu ainda prefiro, por mais que tenha dificuldades, essa tabela do Corinthians dá ao Corinthians a possibilidade de confrontos diretos contra Cuiabá e Vitória, que não apareceu aí. Sim, são fora de casa. Sim, são muito difíceis. Mas que diabos? Quem não fez o que tinha que fazer em casa, uma hora tem que pagar essa conta. Então ainda é melhor que essas coisas estejam, teoricamente, sob o seu controle. São jogos que você pode fazer os chamados 6 pontos. Sim. São 3 pontos a favor e baixar o outro, impedir que o outro faça 3 pontos. Contra o Atlético Paranaense é isso, apesar do Atlético Paranaense ter menos jogos que o Corinthians, 2 a menos, mas um desses jogos é contra o Fluminense, que é também outro que briga nesse bololô. Fluminense e Atlético Paranaense, por exemplo, alguém vai perder ponto nesse jogo. Ou empata com cada um perdendo 2. Jogar 2 vezes ainda. Então, fora atrasado isso. O Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense pega 2 vezes o Atlético Mineiro também. Uma delas mais pro fim do campeonato. Pra mim, eu fiz hoje, o pessoal do digital, tô apanhando a beça, aquelas histórias que o digital coloca a gente na roubada, mas é que eu realmente não tô nem aí. Eu gosto muito porque se o pessoal não sabe... Não, eu não tô falando do digital, tô falando das pessoas que consomem o digital. Se não levam na boa, era pra fazer o palpitômetro das 9 rodadas e no palpitômetro que eu fiz, o Corinthians acabou chegando numa pontuação mais alta do que eu acho que vai chegar. É que a gente vai falando ali no... Claro, 44. Eu falei, 44, mas enfim, pra mim tem 2 jogos, são 9, claro, mas tem 2 que são 2 consecutivos em casa com Vasco e Cruzeiro. Porque e são times que podem estar ali. Vasco, se conseguir a vaga na Copa do Brasil numa final, e mesmo que não vá pra final, vai estar menos mobilizado que o Corinthians. E o Cruzeiro pode... tá aqui, ó. É que não... O Vasco é um pouquinho mais o Vasco é depois, eu achei que lá eu fiz ao contrário, mas enfim, são os próximos 5 jogos. E ali é um momento muito chave, porque é realista imaginar o Corinthians ganhar os 2 jogos, porque o Cruzeiro vai estar também ali naquela boca do gol de uma final sul-americana. Esse momento chave dos 2 jogos em casa já apareceu para o Corinthians nesse campeonato em 2 outras oportunidades. Teve uma contra Bragantino e Juventude, contra 9 homens, que se esperavam 6 pontos, certo? Sim. E dali vieram 2. Teve agora, se você considerar um empate com o Inter, e agora Atlético Paranaense, é uma outra sequência dos 6 pontos esperados, que já não serão 6 pontos. Contra o Inter? Porque o Inter, 1 ponto só. Né? Mas você esperava... Desculpa, eu acho que pelo que o Corinthians jogou, era pra ganhar. Racionalmente. Mas o resultado contra o Inter, empatar contra o Inter hoje, com o futebol que teve jogando... Não, mas pra quem tá pra cair, tem que contar. Essa tua lógica é a sequência em casa pra ganhar. Claro, mesma coisa em relação ao Cruzeiro. O jogo com o Cruzeiro não são favas contadas. Não, pelo amor de Deus. Esse é o jogo que eu mais apanhei no digital. Vai ganhar o Cruzeiro não... Também acho que o Cruzeiro bem. Palmeiras quase não ganhou, Palmeiras quase não ganhou no Allianz. Né? Estamos considerando em tese que esses 2 jogos em casa são a tábua de salvação pra quem tá pra cair. Não é que a gente tá falando que era pra ganhar. Não precisa esquecer que o Fluminense acabou de ganhar do Cruzeiro. Então, que é a mesma questão. O Fluminense tá na mesma faixa que o Corinthians. O Corinthians não fez os tais 6 pontos. Estamos falando do Real Madrid. Com todo respeito. Das outras 2 vezes. E tem o derby, né? O derby. Não batendo em mim. Todo respeito. E o derby é um osso. Mas você ia apanhar de qualquer jeito. Não, sim. Qualquer palpite que você ia botar lá, você ia apanhar. E tem o derby, né? Tem o derby. É um jogo em casa. Mas que fique claro, quando deu 44, eu me surpreendi. Eu não acho que o Corinthians chegue em 44 pontos. Mas é que foi, sabe, aquela Cuiabá, empata. E foi. 44. Não, em Cuiabá tem que ganhar, não pode pensar em empatar. Sim. Não pode pensar em empatar. Claro. As pretensões, veja, isso daí o Vitor não concorda porque ele está muito com a cabeça do racional. A gente não está falando do racional. Não, eu estou no racional, você está no emocional. Não. Eu estou no contrário, já vou falar. Você está no racional. Quando a gente faz essa projeção, é uma projeção do ponto de vista
da salvação do Corinthians. A mesma coisa que você fizer uma projeção do ponto de vista da salvação do Vitória, o Vitória tem que considerar 3 pontos contra o Corinthians em casa. Tem que considerar. Ele quer se salvar. Mas o Corinthians está jogando mais que o Vitória. Não é isso. Não, mas aí são equipes que estão disputando a mesma coisa. É isso. Sim, mas o que eu estou dizendo é que cada um puxa pro seu lado. Óbvio. Cada um faz a sua conta. Sim. O Cuiabá, a mesma coisa em relação ao Corinthians. O Cuiabá também considera que vai fazer 3 pontos e impedir o Corinthians de fazer 3 pontos. Eu acho que a conta corintiana... só um parênteses. Eu acho que as Copas ajudaram muito o Corinthians a evoluir no Campeonato Brasileiro. Moral. Eu acho que isso, exatamente. E eu acho que o Ramon tem administrado muito bem o elenco dentro do que é possível. Se em algum momento ele precisar abrir mão de alguma coisa, ele abre mão das Copas ou de uma das Copas e prioriza o Brasileiro. Para mim, o jogo mais importante de todos, é o contra o Atlético Paranaense o próximo. Também acho. Porque é um time que está muito mal, o Atlético, no ano do centenário. Se nada mudar depois dessa janela, dessa paralisação de jogos para as seleções, o Atlético, dos times mais tradicionais, é o que parece com mais chance de ser rebaixado. Mesmo com 2 jogos a menos, o Atlético não ganha de ninguém. É isso. Joga mal, é inconsistente, marca mal, não sustenta resultados. É dos principais times do futebol brasileiro, daqueles que você olha no começo do campeonato e fala, esse daí não cai, é o que tem mais chance. Não, e do ranking atual da bola mal jogada, eu acho que ele é o que tá jogando mesmo. Perfeito. Por isso que é o impacto que o Bernardo tá falando. E é um jogo em Itaquera. Se o Corinthians não ganhar do Atlético Paranaense, se o Corinthians empatar com o Atlético Paranaense, mesmo que ganhe do Cuiabá, depois pega o Palmeiras. E é uma pedreira, é um clássico, o resultado tem impacto de qualquer jeito. Se você não ganha os próximos 2, se você não ganha do Atlético Paranaense e empata contra o Palmeiras, ou perde do Palmeiras, você perde um pouco o seu maior trunfo para sair do rebaixamento. Itaquera. Porque você vai minar a confiança do time e a pressão dentro do estádio, onde o Corinthians é muito mais forte, e onde ele sabe usar muito bem a força do seu torcedor, precisando ganhar resultados, ganhar jogos, mas permanecendo no rebaixamento, é muito difícil para o jogador lidar com uma camisa tão pesada ali. Agora eu acho que o normal, na conta, caso você fale, cada um faz a sua conta, eu acho que é conseguir o resultado contra o Atlético Paranaense em casa, ganhar do Cuiabá. Eu nem pus Cuiabá. Oi? No meu palpitômetro, eu nem pus vitória contra o Cuiabá, entendeu? Só pra dar essa ideia de... Não, mas o Cuiabá tá voando. Mas tem pressão, estádio vazio. Mas pra mim, eu concordo 100% com o Birner sobre o Atlético Paranaense, mas eu nem iria pro jogo do Cuiabá e do jogo do Palmeiras. Pra mim, era um jogo que tem uma vida tão própria que tá todo mundo falando que o Atlético Paranaense tá mal, e é verdade, o corintiano sabe disso, ele vai e não ganha do Atlético Paranaense. Pra mim, nem precisa trazer Cuiabá e Palmeiras pra discussão. Já cria uma coisa de, a gente não tá conseguindo ganhar de ninguém, de novo, porque perdeu do São Paulo ou não ganha do Inter. É um jogo muito parecido com aquele jogo do Cruzeiro lá na frente. Ali. É isso. Do ponto de vista de nível das duas equipes, claro que o jogo contra o Inter tinha esse peso e esteve próximo de uma vitória. Mas esse jogo com o Atlético Paranaense parece muito aquele jogo com o Atlético Goianiense que o Corinthians fez em casa. Precisava ganhar ali. E ali tinha uma mobilização absurda, né? E teve um primeiro tempo muito ruim, foi a chegada do Memphis, foi o pós de Fortaleza, foi assim, foi realmente um evento, né? Sim. Essa partida do Atlético. Notícia quentinha de última hora aí, tá? O Flamengo recusou mais uma proposta do nosso timão com relação aí à compra do Hugo Souza, tá? Parece que a novela aí do Flamengo e Timão por Hugo Souza não tá próximo do fim, tá, fiel? Isso porque, inclusive foi ontem, tá? Essa negativa de recusa aí da proposta do Timão para exercer a compra aí definitiva aí do Hugo. Tá? O Corinthians ele quer pagar o Hugo de forma parcelada, tá? A proposta foi enviada pelo Timão, que era pagar o que? Os 800 mil euros, né? Equivalente a 4,7 milhões de reais em 4 parcelas aí, com valor de 200 mil euros a cada semestre. Porém, o Fla não aceitou aí esse valor apresentado pelo Timão e recusou a oferta, né? Isso porque a empresa é responsável por fazer os pagamentos na aquisição do Mateuzinho, que é a parcelas em atraso. A informação do jornalista aí, que tem parcelas em atraso aí com relação aos pagamentos da aquisição do Mateuzinho também, tá? Agora, né, fiel, o Timão ele tem duas opções aí de compra para o goleiro do Flamengo. Primeiramente, a equipe pode realizar pagamento, tem que ser à vista, tá? Ou, por outro lado, o Timão tem a possibilidade de apresentar uma nova garantia para o Flamengo aí avaliar. Lembrando que o Corinthians já pagou mais 1 milhão praticamente de reais para ter o Hugo Souza nos duelos aí pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. E com isso aí a intenção da diretoria corintiana é de fato de adquirir o goleiro antes da partida de volta, semifinal do mata-mata, a fim de não ter que desembolsar mais 500 mil aí ao Flamengo.
é fiel. Tá rolando uma notícia aí que o Flamengo quer o Hugo Souza para 2025. Então, se fosse um dirigente do Corinthians, iria agilizar logo essa compra desse goleiro, porque de fato ele é um ótimo goleiro. Eu espero que não aconteça nem com o Carlos, nem com os goleiros aí, faz toda aquela novela aí o cara tá jogando bem, começa a render, aí compra o cara ou cai o rendimento do cara, ou então pouco tempo depois vem o time da Europa e compra ele, entendeu? E enfim, é complicado, né? Futebol é complicado, ainda mais quando envolve muito dinheiro. Então aí, se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço a todos e até a próxima.